E hoje a gente vai ver o problema da seleção de atividades. E é com esse problema que a gente vai fazer a comparação entre algoritmo guloso e programação dinâmica, tudo bem? Nele que a gente vai perceber que algoritmo guloso vai ser mais rápido, ele vai ser mais simples, ele vai ser mais fácil de entender, ok? Então, professor, se você está falando que um algoritmo guloso tem todas essas vantagens em cima de um algoritmo de programação dinâmica, então eu sempre vou procurar fazer um algoritmo guloso. Aí que tá, porque tem uma grande dificuldade no algoritmo guloso. E essa dificuldade é mostrar que ele de fato chega na sua solução ótima, tudo bem? E também nem sempre toda escolha gulosa que você faz, ela te leva para uma solução ótima. Ok? Então essa é a grande dificuldade dos algoritmos gulosos, tudo bem? Apesar de eles serem mais fáceis, mais simples de implementar, tudo bem? E mais rápidos também, eles são bem difíceis de mostrar que de fato chegam para a solução ótima, tá? E o que a gente usa normalmente para isso são matroides, tudo bem? Então não vou falar que é matroide porque vai fugir um pouco do conteúdo da disciplina, tá? Mas basicamente um matroide ele é uma certa estrutura que assim, a gente pode ver bem esse fato de escolha gulosa nele, tá? Ele pode se comportar como várias coisas. Ele é bem interessante, tá? Então, se você tiver curiosidade aí, eu sugiro muito que você estude esse tema que é bem legal, tá? Agora vamos aqui para o nosso problema, tudo bem? Então, o nosso problema é o seguinte, você tem várias atividades que você vai ter que fazer durante uma semana, a gente pode pegar, por exemplo, a semana acadêmica, por exemplo, a semana do seu curso, não sei, nessa semana vai ter várias palestras, minicursos, enfim, vai ter várias coisas lá e você está precisando de alguns certificados, né? Tipo assim, você quer o maior número de certificados possíveis dessa semana. Então, como é que você vai fazer, né? Então, suponha que você tenha aqui as atividades que você tem que fazer lá durante a sua semana. Ok? Então, cada um aqui tem umas aqui que são tipo mini cursos, né? Então, aqui são mais longos, né? Aqui são umas palestras pequenininhas. Aqui outra pequena aqui, tudo bem? Aqui tem uma um pouco maior, né? Então enfim, aqui tem várias atividades aqui para você fazer, tudo bem? Então, digamos que essa primeira atividade aqui, ó, ela seja o A1, porque ela é a primeira a começar tudo, né? Assim, vamos dizer, né? Eu vou enumerar cada uma, e o A1 eu sei que ela é a primeira que vai começar, tá? Então, o momento que ela começa, o tempo que ela começa, eu vou chamar de S1. E o final dela eu vou chamar de F1. Tudo bem? Então, eu vou fazer isso para cada uma. E lá no final também, nessa última aqui, que é a que termina, vamos dizer assim, a última que está terminando aqui, eu vou chamar ela de AN, ou seja, eu vou ter N atividades, então o meu AN, eu tenho certeza de que ele vai ter o tempo final lá, que vai ser maior do que todos os outros tempos finais lá das outras atividades, tá? Então, o AN ele vai começar no SN e vai terminar no FN. Ok? Então, aqui a gente tem basicamente o quê? A gente tem a nossa entrada, que é o conjunto de atividades, que vai do A1 A2 até o AN, com o tempo de começo e final, que eu chamei de S1, S2 para ser o início, né? E o F1, F2 até o Fn para ser os tempos finais, tudo bem? De cada atividade, né? E o nosso objetivo é pegar o maior número de atividades possíveis de fazer, tudo bem? Claro, eu não consigo fazer uma atividade que
assim, eu não consigo fazer duas atividades ao mesmo tempo, né? Por exemplo, essas duas atividades aqui eu não consigo fazer. Tudo bem? Por quê? Porque eu teria que estar em duas salas ao mesmo tempo e eu não consigo fazer isso, tá? Eu não posso fazer isso, né? E mais, eu tenho que considerar até o tempo que eu saio de uma sala para outra, né? Então meio que assim, eu tenho que ter pelo menos algum intervalozinho. Tudo bem? Então aqui só para a gente ver logo a simplicidade de algoritmo guloso, como é que você faz uma escolha gulosa aqui para mim? Tudo bem? Como é que você faz uma escolha gulosa aqui para mim que vá que que dê a entender que você vai chegar no número ótimo, que seria o maior número de atividades possíveis aqui. Então, pausa o vídeo e pensa um pouquinho aí, tá? Vou só tirar aqui porque parece que não tem um R, né? Que eu escrevi o R bem pequenininho. Então, é problema. Então, assim, uma escolha gulosa aqui que ela parece ser bem simples é a seguinte. Como eu quero o maior número de atividades possíveis, então eu vou escolher a atividade que termina mais cedo, a atividade que termina logo. Por quê? Porque eu quero que sobre o maior número de tempo possível para eu poder pegar mais atividades. Então, uma escolha gulosa basicamente é isso. Então, você pega todas as atividades que você pode fazer, aí você pega a que termina primeiro, né? Então aqui, no nosso caso aqui, qual seria, né? Seria simplesmente essa pequenininha aqui, né? Ó. Então, essa aqui é a que termina primeiro, tudo bem? Então, se a gente pegar o tempo aqui das que termina aqui perto dela, né? Ela termina bem aqui assim. A primeira que está fazendo termina aqui. Enfim. Aí as outras também estão depois dela, né? Então pronto. A ideia basicamente é essa. Depois que eu pegar ela, aí eu vou considerar o resto aqui, né? Comparando as outras atividades que eu consigo fazer, né? Tipo, eu vou pegar daqui para cá. E claro, eu vou ter que cortar essa atividade aqui, não. Que eu não vou conseguir fazer. Eu estou considerando que esse tempinho aqui é o tempo que eu levo de trocar de sala aqui, por exemplo, tá? Então, eu só vou considerar essas outras que estão aqui, né? Essa aqui, ó, eu não consigo fazer mais. Aí o que é que eu vou fazer com essas outras que sobraram? Eu vou ter a mesma ideia, basicamente, tá? Então eu vou pegar a que termina mais cedo. Então você vê aqui que o algoritmo guloso ele é simples, né? Basicamente é isso. Ele olha lá para lá, faz isso. Pronto. Aí depois, pronto, segue a mesma ideia até o final. Agora vamos lá aplicar programação dinâmica.